Aqui está, abandonaste o teu primeiro, o melhor, aquele que deve ter o primeiro lugar. A palavra aqui, protos, o melhor, essa palavra é protos, fala daquilo que tem que ser melhor em termos de qualidade, aquilo que tem que ser o melhor em termos de tempo, de prioridade. Então o Senhor está dizendo assim, vocês deixaram aquilo que deve ter a prioridade. Todas essas coisas são importantes, porém elas não são a prioridade. Aqui, nesse ponto, nós somos, irmãos, levados àquela experiência de Marta e Maria. Em Lucas capítulo 10, você vai ver a história dessas duas mulheres. O mundo de Maria está aqui, na carta à igreja de Éfeso. O que ela pensou em fazer? Tudo para o Senhor. Ela pensou que ela podia fazer o melhor para o Senhor, a melhor comida. A Bíblia chega a dizer que ela o hospedou, ela o acolheu. Mas o que aconteceu? A sua irmã é como Filadélfia. Quando o Senhor Jesus entrou, Maria não pensou em servir o Senhor, em fazer coisas para o Senhor. Ela só se preocupou com uma coisa: se prostrar aos seus pés. Porque ela sentiu que quem tinha que fazer era Ele. Quem tinha o que fazer era Ele. Ela se rendeu. E render significa quando você se entrega e deixa que o Senhor faça o que Ele quer. Porque a vida procede dEle, não de mim. O melhor está nele, não em mim. Por isso o Senhor diz que ela escolheu a melhor parte. A melhor parte é o Senhor. O que significa que esta igreja, ela perdeu a melhor parte. Ela ficou com as obras e ela perdeu o afeto. Quando o Senhor Jesus foi restaurar Pedro, você lembra qual a pergunta que ele fez? Pedro, tu me amas? Porque o que o Senhor buscava em Pedro eram os afetos. Qual era o problema de Pedro, irmãos? Porque Pedro negou o Senhor. Você pode imaginar por que Pedro negou o Senhor? Primeiro lugar, porque ele não havia negado a si mesmo. E segundo, porque ele não amava o Senhor de todo o coração. Ele amava de boca. Sabe o que ele disse? Senhor, por ti darei a minha vida. E ele deu? Não deu. Quando ele viu a primeira espada fora da bainha, o que ele fez? Ele nunca andei com ele, nunca... mas ele tentou cortar a orelha de Malco, ele tentou no desespero, porque nem espada ele sabia usar. Ele era pescador. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele fez no desespero. Pedro... Só você conjugar as histórias. Por um lado, ele deu uma facada na orelha do Malco. Mas por outro lado, ele se acovardou diante de uma pequena escrava. O Espírito Santo é tão delicado que ele coloca uma menina, uma moça. Por que diante da moça ele teve tanto medo? Naquela hora ele estava sozinho. Mas ele olhava para Jesus, e a Bíblia diz que ele seguia o Senhor de longe. Ele olhava a face dele, desfigurada pelos açoites que ele havia sofrido. Naquele momento ele não foi capaz de amar o Senhor até o fim. Quando ele cortou a orelha de Malco, ele ainda pensava que Jesus podia fazer alguma coisa por ele. Mas quando ele olha para o Senhor e vê o Senhor aparentemente tão impotente, e viu que o Senhor não podia fazer nada por ele, ele o negou. Veja a psicologia da coisa. Esse é o amor que precisa ser restaurado em nós, esse amor que vai até o fim, o amor verdadeiro, o amor que se rende, o amor que confia. Pode estar dando tudo errado na sua vida, mas você não vai culpá-lo por nada. O salmista diz, o choro dura a noite, a alegria vem pela manhã. E quando a alegria não vem, você é capaz de continuar amando o Senhor do mesmo jeito? Servindo do mesmo jeito? Essa igreja havia abandonado o melhor, o amor. Aquele amor incorruptível, eles deixaram corromper. Aqui você vai ver uma figura muito clara. Esta é a primeira sentença. E nós podemos ser reprovados aqui, irmãos, no nosso amor, na nossa devoção. O que tem tomado o nosso coração? O que tem roubado o nosso tempo, as nossas prioridades? A pergunta é, o Senhor é a prioridade da minha vida? Ele se encaixa em tudo na minha vida. Eu vou te falar uma coisa, se o Senhor não se encaixar em tudo na sua vida, você vai fracassar.
Se o Senhor não se encaixar no seu casamento, Ele não for a prioridade no seu casamento vai fracassar. Não estou dizendo que você vai divorciar, mas pode ser que você já esteja separado dentro de casa, você perdeu a alegria no casamento, você perdeu o prazer no seu cônjuge, você está infeliz no seu relacionamento. E sabe por quê? Não é porque o seu cônjuge mudou, não é porque hoje o casamento está desgastado, tudo isso significa, é porque você perdeu o amor por Cristo, é porque Cristo agora não tem prioridade no seu casamento, porque quando Ele está no casamento, está lá em João capítulo 2, sabe o que Ele faz? Ele muda as coisas. Acabou o vinho. Acabou o vinho. O que é o vinho? É uma figura do prazer, da alegria. O que Ele fez? Ele transformou água em vinho. Quando o Senhor é prioridade nos nossos relacionamentos. Estou usando um, mas poderia falar de trabalho, poderia falar de tantas coisas. Estou usando um, por ser um ponto delicado, especialmente nesta hora onde está acontecendo tantos divórcios, tantas separações no meio do povo de Deus. Mas quando o Senhor é a prioridade, quando você tem a coragem de dizer assim, Senhor, a causa, a razão do meu casamento é o Senhor. Não é o que eu posso receber do meu cônjuge, não é o que eu posso receber de nada e nem de ninguém, é o Senhor. Porque eu quero amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu quero amar minha esposa com este amor que só o Senhor tem para derramar no meu coração. Eu quero me entregar pelo outro, da mesma forma que o Senhor se entregou por mim. Eu quero ser capaz de me render até o fim, por causa do outro. É isso que Cristo nos ensina, mas para isso Ele tem que ser a prioridade. Não é o modelo só, é a prioridade na minha vida, a prioridade na minha devoção, porque eu preciso dEle para tudo que eu sou como homem. Ele é o homem medida, Ele é o homem padrão de Deus na minha vida. Mas Ele não pode ser esse homem medida, esse homem padrão, se Ele não for o homem prioridade. A minha devoção, o meu amor, aquele no qual eu me coloco aos seus pés, aquele no qual eu me rendo, aquele que é o alvo da minha adoração, da minha gratidão, do meu serviço, de tudo que eu sou, eu coloco aos pés dEle. Este é o ponto, irmãos. Deixe-me avançar, não dá para a gente ficar só aqui nesse ponto, porque nós vamos terminar daqui a pouco. A segunda sentença está aqui no versículo 5. O Senhor diz aqui para esta igreja, lembra-te, pois, de onde caístes. Esta palavra caíste aqui nessa segunda sentença é desmoronar. É muito mais forte do que simplesmente você pensar em cair. Porque cair ainda não é a palavra que vai explicar a situação desta igreja. Sabe como que é esta palavra no original? Desmoronamento. Ruiu. Aqui houve um desmoronar. Esta igreja, ela desmoronou. O Senhor está dizendo que a situação é profunda. E por que profunda? Porque ela perdeu o essencial. Se você fosse explicar a Deus de maneira essencial, como você explicaria? Em uma palavra: amor. Amor é aquilo que Deus essencialmente é. Amor é o que define Deus. Quando o Senhor diz assim, abandonaste o teu primeiro amor, a igreja perdeu aquilo que é essencial à sua condição de vida, de existência, de chamado, de vocação. Ela perdeu tudo, embora ela achava que ainda tinha tudo. O Senhor diz, você está desmoronada. E por quê? Porque aquilo que deveria ser a sua coluna vertebral ruiu. A coluna vertebral da igreja é o amor. É o amor em todos os seus aspectos, seja objetivo, seja subjetivo. No sentido objetivo, o que nós podemos dizer desse amor? É aquilo que Deus é para nós. Jesus disse que Ele é a rocha na qual a igreja está sendo edificada. A igreja é edificada nesta rocha que é Cristo. Em Cristo, o Pai e o Espírito se encontram. Este é um lado, mas o outro lado é a comunhão dos santos. Então, se a primeira parte disso é a devoção, a segunda parte é comunhão. Esse amor, ele tem duas faces. De um lado, devoção. É o nosso amor a Deus. O segundo lado, comunhão. Então o Senhor está dizendo que essa igreja desmoronou, porque ela perdeu a devoção e ela perdeu a comunhão.
É só você ler a Epístola aos Efésios, os textos que eu disse para vocês. No capítulo 1, versículo 15, o amor, comunhão. No capítulo 6, versículo 24, o amor, devoção. O amor tem duas faces, devoção e comunhão. A igreja perdeu isso. Imagina uma igreja que perdeu esse amor, perdeu a devoção e perdeu a comunhão. O que ela pode ter? Ela pode ter coral, pode ter um bom pregador, pode ter uma boa estrutura, pode ter músicos, pode ter um bom programa, pode ter uma boa liturgia, pode ter tudo isso. Mas diante do Senhor, ela está desmoronada. Desmoronada. Irmãos, vamos para a terceira sentença aqui. Então veja bem, caístes. Agora vemos a palavra aqui, a frase arrepende-te. Arrepende-te. Aqui, se você observar, se você é cuidadoso na leitura, então vou colocar uma nota muito importante sobre esta declaração, arrepende-te. O modo do verbo aqui é o imperativo, é uma ordem. Deus está dando uma ordem. Arrepende-te. Aqui não é um pedido. Deus não está colocando uma condição. Escute o que eu estou te falando. Não é uma condição. É uma ordem. Deus não está dando para esta igreja uma alternativa, ou que fosse mais uma alternativa. É a única alternativa. E aqui o sentido é imperativo. Arrepende-te. Aqui é como Deus colocando uma condição ou uma exposição dentro de uma condição em que essa igreja não tinha uma outra alternativa, é a única, arrepende-te. Mas arrepender dói, irmãos, e dói justamente no nosso ego. Arrepender dói na nossa carne, porque temos que abrir mão de coisas que amamos. Se por um lado nós temos que sentir a vergonha no nosso ego fica ferido no arrependimento, porque nunca vamos experimentar quebrantamento sem arrependimento. Não existe arrependimento que não produza quebrantamento. Quando você arrepende, você sente o quebrantamento, e o quebrantamento é onde o ego encontra a sua rendição. Não existe essa possibilidade sem que não haja vergonha, um desprezo a si mesmo. Esta é a palavra aqui, irmãos. Essa é a ordem do Senhor. Como disse o irmão do passado, Senhor, eu me arrependo dos meus arrependimentos, porque sou tão vil. Não é só o arrependimento de coisas que fazemos, é muito mais profundo, irmãos. Esse arrependimento aqui tem a ver com o que eu sou. Não é de uma coisa que eu tenho que me envergonhar, é de quem eu sou que eu tenho que me envergonhar. Se a palavra aqui é desmoronamento, então tem muito mais a ver com o que eu sou do que com o que eu faço. Não tenho que me render por uma coisa, eu tenho que me render completamente. É justamente isso. Render completamente. Arrepende-te. A quarta sentença, volta à prática das primeiras obras. Eu vou resumir sobre